Quando o sinal está aberto para o veículo e um pedestre atravessa na sua frente, o que você deve fazer? Bom, sinal aberto para você, pedestre atravessou na frente, o que você deve fazer? Dar uma bronca nele? Não. É até comum a gente ver isso, mas não é o adequado, não. Teste do veículo e ajuda na travessia também não é o adequado, apesar de ser uma conduta ali de educação, mas olha o seu carro no meio da rua ali, é complicado. Buzina para apressá-lo de forma alguma. A buzina só pode ser usada em duas circunstâncias, para alertar alguém sobre situação de risco ou fora do perímetro urbano quando tiver a intenção de ultrapassar alguém. Guardar isso aí? Você está fora. Aguarda que ele faça a travessia? Sim, essa é a resposta. Parece muito óbvia, não é? Mas presta atenção. Se o sinal está aberto para os veículos estão passando, e de repente um pedestre entra atravessando, a preferência não é do pedestre. Não é, pela regra, a preferência dos veículos. Inclusive, tem muita questão em prova que diz que o pedestre tem preferência no trânsito sempre. Não tem. Tá? O pedestre não tem a preferência sempre. Nesse caso, sinal aberto, trânsito passando, o pedestre vem e atravessa na frente, ele não tem a preferência. Ele não tinha a preferência ali e entrou na frente. Você não vai passar por cima dele por quê? Por questão de norma? Por questão de direção defensiva. Porque dirigir não é só razão também. Tem também a questão do lado da direção defensiva. Agora, um outro caso, talvez vocês estejam achando estranho aí. O sinal estava fechado, o pessoal atravessando, belezinho, os pedestres. Aí, de repente, o sinal abriu e tinha uma pessoa que já tinha iniciado a travessia. Esse tem a preferência, porque quando ele começou a travessia, estava fechado para os automóveis e aberto para ele. Ele tem a preferência e o veículo tem que ficar imobilizado, não pode buzinar, não pode nem movimentar o carro sob o pena aí de ser autuado. Se for num exame, é eliminação, tá? No exame de direção. Então são dois casos diferentes. No primeiro caso, o trânsito estava ali, fluindo normalmente, sinal aberto para os carros, o pedestre entrou na frente, ele não tinha preferência. Você acaba parando, que é o que a alternativa D aqui te propõe, por questão de direção defensiva, não por regra. Já o segundo caso, o sinal estava fechado, a pessoa ainda não tinha concluído a travessia, então você tem que aguardar, aí é por regra mesmo. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É infração grave. Olha, ele está querendo saber, o examinador está querendo saber que qual dessas condutas aqui é uma infração grave. É bem complicado, né? Porque aqui a gente tem que decorar as condutas, o que é quase impossível. Não tem um macete geral assim que te ajude a identificar essa é grave, essa é leve. Até tem algumas dicas que a gente passa no nosso curso online, mas assim que ajudam, mas não vão resolver na totalidade, tá? Ah, você não faz o nosso curso online? Então tá aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net. Acesse esse site aqui, vai lá em cursos online e se matricula, que você vai aprender bastante dica. Com certeza. Então vamos lá. Conduzir os veículos sem os documentos de porte obrigatório. Quais são os documentos de porte obrigatório? A habilitação e o licenciamento anual do veículo. Se você tem habilitação, se o veículo está licenciado, mas você não está portando esses documentos, carregando consigo, a infração é leve, tá? Ah, Ronaldo, e se tiver no aplicativo? Se tiver no aplicativo, considera-se como portando ali, tá? Eu tenho ali o CLA no aplicativo do celular, eu tenho a habilitação no aplicativo do celular, hoje em dia isso já é possível e a fiscalização vai acatar ali o documento via aplicativo. Então esse aqui não é, eu estou procurando a grave, essa é leve, né? Estacionar veículo no passeio ou sobre a faixa de pedestres, essa aqui é grave, 5 pontos no prontuário. Como a questão está procurando a grave, certamente será essa a resposta. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar. Essa é gravíssima. Ronaldo, mas o meu celular, ele tem o GPS e o GPS avisa que tem radar. Veja bem, o GPS, ele avisa. Mas aquilo não é exatamente um dispositivo anti-radar. A fiscalização ainda não encontrou uma forma de inibir essa questão, esse problema. Então acaba que nesse caso não é infração, tá? O GPS que avisa não é infração. Não pode é dispositivo anti-radar mesmo, aquele específico, próprio para isso. Isso é infração gravíssima, não é o que a questão está pedindo, tá? Avançar o sinal de parada obrigatória ou o sinal vermelho de semáforo, está no mesmo artigo 208 lá do código, também é gravíssima. Placa de parada obrigatória e sinal vermelho de semáforo é gravíssima, tá? Então não é, a questão está procurando a grave, é letra B aqui a resposta. Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança do seu veículo são... Bom, que cuidados a gente precisa ter com o cinto de segurança aí?
Vamos ver, guardá-los sob os bancos. Sob quer dizer embaixo dos bancos. Sobre é em cima, sob é embaixo. Eu preciso guardar o cinto de segurança debaixo do banco? Não sei disso não, né? Alternativa A está fora aí. Alternativa B, mantê-los limpos. É uma boa ideia manter o cinto limpo? Claro, até para evitar aqui a gente se sujar. Alguma contraindicação? Não, nenhuma. E afastados de objetos cortantes? Sim, para evitar, obviamente, eles serem deteriorados, deles serem danificados. Então, alternativa B, nenhuma contraindicação. Escová-los pelo menos uma vez por semana? Olha, eu não lembro de lugar nenhum ter visto mandando aí escovar os cintos. E aqui ainda fala, pelo menos uma vez por semana. A pessoa toda semana se escovando o cinto de segurança do carro. Alternativa D, lavá-los pelo menos uma vez por semana? Também não lembro de lugar nenhum orientando para lavar o cinto. Pelo menos uma vez por semana, toda semana se lavando? Até porque o lavá-los aqui seria o mesmo que mantê-los limpos, independentemente de uma vez por semana, uma vez por mês. Isso depende muito do uso. Você mora numa região onde é muito empoeirada, pessoa suja entra dentro do carro, entendeu? O cinto vai sujar com mais facilidade. Então não dá para definir assim um tempo, uma vez por semana, uma vez por mês. Isso aqui é um pouco sem lógica. A resposta aqui é a alternativa B, que é, para cuidar do cinto de segurança, manter eles limpos e afastar de objetos cortantes. E assim você vai poder usar tranquilamente, sem sujar a sua roupa e sem ficar com aquela tarja do Vasco na camisa branca. E ele não vai ser danificado por objetos cortantes aí. Em acidente onde haja derramamento de combustível, você deverá, para reduzir o perigo de incêndio, cobrir o combustível com terra, areia ou cal. Imagine você jogando terra, areia ou cal sobre uma área que tem combustível derramado. Conseguiram imaginar a situação? O que acontece quando você faz isso? Só imaginem por enquanto. Apenas lavar a pista. Bom, eu preciso lavar a pista, eu, condutor? Não é o adequado, não é o procedimento adequado. E aqui ainda tem uma casca de banana que é o apenas. Para quem estuda com a gente sabe que apenas é uma casca de banana. É um termo que eu considero casca de banana. Quando uma alternativa tem casca de banana, a chance dessa alternativa ser falsa, errada, é de pelo menos 90%. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa B é falsa. Cobrir o combustível com lona plástica. Olha, a lona plástica, então, ela é altamente inflamável. Pega fogo com facilidade. Cobrir o combustível não ia resolver em nada e aqui ainda estaria colocando mais um combustível, que é a lona, a própria lona que pega fogo aí. Não é uma boa ideia. Espalhar o combustível? Nem precisa, né? Porque do que ele derramou ali, a líquido, ele já vai espalhar naturalmente. Não é essa a resposta. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Cubra o combustível com terra, areia ou cal. Inclusive, uma dica que eu te dou. Hoje em dia, os automóveis não são mais obrigados a serem fabricados, sair com o extintor de incêndio. Automóveis, tá? Outros veículos, automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e triciclos, quadriciclos, aliás, de cabine fechada, não precisam mais do extintor. Os demais veículos precisam, com exceção, obviamente, de motocicleta que não usa extintor. Então, o extintor deixou de ser obrigatório para esses veículos, pequeno porte que normalmente a gente usa. E no caso de incêndio, o que você vai fazer? Tem gente que joga água, não é o adequado. O adequado é jogar terra, areia. Se tiver algum material desse tipo, pode jogar por cima, que é beleza. Dá para conter bastante ali o incêndio, talvez até apagar. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores, bom, você já deve ter aprendido a diferença entre motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? Se não aprenderam, tá lá no curso, repito, voltem lá. Só poderão ser transportados fora da garupa ou do assento especial destinado. A gente vai transportar a pessoa fora da garupa ou do assento? Não, se fosse na garupa ou no assento, tudo bem. Essa alternativa A aqui está fora. Em semi-reboque, especialmente projetado para esse fim e devidamente homologado pelo órgão competente. Semi-reboque é aquela carretinha, né, que vai engatada atrás da motocicleta. Não pode transportar pessoas ali. No carro lateral pode, que é aquele carrinho lateral que vai acoplado à motocicleta. Agora, o semi-reboque, aqui que vai lá atrás? Não. Então, a alternativa B está fora. Em carro lateral, opa, aqui tudo bem. Acoplado ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor. Sim, inclusive é o padrão aqui de transportar em assento atrás do condutor. Então, tanto no carro lateral quanto no assento suplementar atrás do condutor, pode transportar. Então, a alternativa C certamente será a resposta. E aqui ainda diz que se a criança menor de 7 anos, né, entre o condutor e o guidão, olha só o que a alternativa D está dizendo, criança menor de 7 anos, você transporte aqui entre o condutor e o guidão, absolutamente. Você nem pode transportar menor de 7 anos nesse tipo de veículo, motocicleta, motonete e ciclomotores, muito menos entre o condutor
e o guidão, que é sobre o tanque de combustível. Essa aqui, claramente, é a mais absurda dessas 4 alternativas. A resposta aqui é C. Em caso de ferimento nos olhos, não se deve, olha, cuidado com o examinador que está pedindo aquela que não deve ser feita, tá? Lavar com água limpa? Pode lavar, problema nenhum. Retirar os corpos estranhos encravados no olho, um caco de vidro, por exemplo? Retirar? Não, você não vai retirar nada. Então essa aqui a gente não deve fazer, como o examinador está pedindo aquela que não deve, certamente essa será a resposta. Cobrir o olho ferido com gás ou pano limpo? Pode cobrir, tranquilo. Pedir à vítima que feche o outro olho? Sim, é adequado que ela fique com os 2 olhos fechados, porque se ela ficar com o olho aberto, ela vai ficar tentando olhar para as coisas e no que ela mexe com um olho, ela mexe com o outro. Aí aquele olho que está ferido vai agravar ali o ferimento. Então aqui também é uma dica ok. A única aqui que a gente não deve fazer é a letra B, que é o retirar os corpos estranhos encravados ali no olho. Então a resposta B de bola, hein? Para se candidatar a condutor de veículos de transporte escolares, olha, eu quero dirigir um veículo transportando alunos. O motorista, dentre outros requisitos, precisa ser habilitado na categoria C e ter mais de 21 anos. Olha, não é categoria C não, escolares é categoria D, tá? Então a alternativa A está fora. Deve ser habilitado na categoria D, ótimo. Ter mais de 21 anos, óbvio, porque você só consegue chegar à categoria D se já tiver 21 anos, se não tiver não consegue. Então pode ser essa a resposta. Deve ser habilitado na categoria D, tem mais de 18 anos. Não tem como tirar a categoria D com menos de 21 anos, tá? A alternativa C está fora. Não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Até tem um parâmetro lá de não cometimento de infrações graves, gravíssimas, em determinado período, mas está muito incompleta essa alternativa D. Ela não contempla amplamente o que a questão está pedindo aqui. A alternativa D é mais completinha, não tem contestações, a resposta é B mesmo. A placa A14 adverte que você vai encontrar esse código da placa, que não precisa preocupar com isso, tá? Antigamente aparecia só o código, não aparecia a placa assim na questão, igual está aparecendo agora. Aí a pessoa tinha que pegar o código, ir lá numa tabela, ver que sinalização é aquela. Na verdade não precisaria nem ter aqui esse código, né? Dá para fazer a pergunta sem ter o código. Mas só para você saber que esse código refere-se a essa placa. Não precisa decorar esse código, saber nada dele, tá bom? Deixa aqui, então olhou a placa aqui, beleza. Aqui está divertindo que você vai encontrar o quê? De fato, está divertindo, né? Porque ela é uma placa de advertência. Você vai encontrar o quê? O que tem desenhado dentro dessa placa aqui? É um semáforo, não é? Vamos ver, um estreitamento de pista? Claro que não. É um canteiro de obras? Não. Um cruzamento? Vai ter um cruzamento. Não necessariamente um cruzamento, porque o semáforo não é colocado só onde tem cruzamento, né? Vamos lá, aqui também não. Um semáforo à frente. Eita, semáforo, não tem nem como errar uma questão dessa. Resposta D. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, muitas vezes a pergunta ela não se limita a perguntar o que você vai encontrar, às vezes ela pergunta o que significa e coisas em torno daquilo ali. Então eu preparei um material retirado lá do Manual Técnico de Sinalização que eu quero te mostrar. Vem comigo. Aqui está, esse é o tipo de sinalização que serve para controle de tráfego e o sinal é semáforo à frente, é o significado da placa, ou o código, referência dele aqui, tá vendo? O significado é, o sinal A14 adverte o condutor do veículo a existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Olha o perigo aqui. Se na sua prova eu tivesse perguntado do jeito que caiu lá a questão, que eu mostrei agora para vocês, tivesse caído desse jeito aqui, você marcaria que é verdade? Sem ver aqui agora que eu estou te mostrando? Porque você está vendo que é uma placa de advertência. E quando você vê aqui, ó, regulamentação, já bate aquela dúvida. E aí, é ou não é? É. Porque aqui, por enquanto, é só a placa que está te alertando sobre o que você vai encontrar à frente. O que você vai encontrar lá na frente? Ó, existência adiante. Você vai encontrar lá na frente o quê? Uma sinalização semafórica de regulamentação. Oh, Arnaldo, mas existe sinalização semafórica de advertência? Existe. Aí é que está. Então, aqui está tudo certinho. Você vai encontrar lá na frente uma sinalização semafórica de regulamentação. Cuidado para não se confundir só pelo fato disso está sendo alertado por uma placa de advertência, tá? E aqui ainda diz, ó, deve ser utilizado quando existir semáforo adiante, em situações de difícil percepção, assim, corre o risco do condutor ali, olhando outras coisas, não vê o semáforo, aí eles colocam a placa avisando, o que possa comprometer a segurança dos usuários da via, tais como, aí entra, não vamos entrar no mérito. Voltando lá então à nossa questão, resposta D, já dada aí para vocês.